Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Olá a todos. Neste episódio do nosso podcast MG Familiar vamos focar num tema muito interessante e pertinente para a prática clínica. No fundo, vamos abordar um estudo que foi publicado e nós publicamos recentemente um artigo relacionado com esse estudo no MG Familiar que tenta responder à seguinte questão. Estará o uso dos contraceptivos hormonais atuais associado a um aumento de risco de desenvolver cancro da mama? É bem conhecido a associação, digamos, do uso da contracepção hormonal, sobretudo os métodos mais antigos dos anos 80, em que as dosagens dos princípios ativos eram superiores. Dizia eu, é bem reconhecido, digamos, o risco aumentado de cancro da mama associado ao consumo destes métodos de contracepção. Contudo, julgava-se que esse risco seria menor na atualidade, pelo facto de terem sido desenvolvidos novas formulações dos métodos de contracepção hormonal com dosagens inferiores dos respectivos princípios ativos. A verdade é que não dispunhamos até agora de estudos suficientemente robustos para responder a esta questão. Este estudo, que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine, é um estudo realmente robusto e que vem esclarecer e vem dar uma resposta a esta pergunta. Trata-se de um estudo coorte, prospectivo, efetuado na Dinamarca, que incluiu mulheres com idade entre 15 e 49 anos, mulheres sem antecedentes de cancro, de tromboembolismo venoso e que não tinham sido tratadas para infertilidade. Foram incluídas um grande número de mulheres, 1.800.000 mulheres, com um tempo de seguimento médio de 10,9 anos. No fundo, a principal conclusão deste estudo, diz-nos que as mulheres que usam os métodos contraceptivos hormonais atuais, e isto inclui quer pílulas estrogênio-prostativas, quer só prostativos isolados, quer inclusivamente dispositivo intrauterino com prostativo. Realmente as mulheres que utilizaram este tipo de contracepção tiveram um risco aumentado em cerca de 20% de ter cancro da mama. Isto é, de certa forma, a conclusão geral deste estudo. E, no fundo, esta conclusão e esta dimensão de aumento de risco de cancro da mama associado ao uso de contracepção hormonal na atualidade acaba por ser de uma dimensão semelhante à que era observada com os métodos contraceptivos mais hormonais, mais antigos. Esta, digamos, conclusão geral está apresentada em linguagem relativa, mas aqui torna-se, e aliás aqui, como sempre, digamos, na comunicação científica, é muito importante nós também olharmos para os números e para os valores em termos absolutos. 20% pode parecer um aumento de risco muito considerável em termos de valor relativo, mas na verdade, em termos de linguagem absoluta, os valores são substancialmente diferentes. No fundo, observaram-se 55 casos de cancro da mama em 55 mulheres por cada 100.000 mulheres naquelas que não efetuaram contracepção hormonal e verificou-se o cancro da mama em 68 por 100.000 mulheres. Ou seja, o uso de contracepção
hormonal contribuiu e esteve associado a cancro da mama em mais 13 mulheres por cada 100 mil mulheres. Ou seja, estamos a falar de um aumento que não é muito considerável quando olhamos para 100 mil mulheres. Este valor torna-se ainda inferior se falarmos de mulheres em idade mais jovem, ou seja, no grupo de mulheres com idade inferior a 35 anos, o uso de contracepção hormonal esteve apenas associado a mais 2 casos de cancro da mama por cada 100 mil mulheres. É sabido que o risco de cancro da mama aumenta com a idade e realmente o risco é maior nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. E, também aqui, neste caso, naquelas mulheres que foram expostas à contracepção hormonal, esse risco foi superior nesse grupo. Também se verificou uma associação com o tempo da exposição à contracepção hormonal, ou seja, quanto maior o tempo de exposição à contracepção hormonal, maior foi o risco de desenvolvimento de cancro da mama. Ora bom, olhando para as conclusões deste estudo, do ponto de vista prático e da prática clínica, no fundo isto justificará, por exemplo, o abandono da contracepção hormonal? A resposta é certamente que não, mas por vezes nós temos pacientes de maior risco, por exemplo, até do ponto de vista de história familiar, para as quais esta informação pode ser particularmente importante. Esta informação é importante que seja partilhada também com as nossas pacientes, do ponto de vista de construção de uma decisão médica partilhada. E como sempre, deve ser colocada, digamos, em relação a questão, por um lado, dos benefícios da contracepção hormonal e em comparação com os eventuais riscos, nomeadamente este risco, o risco de aumento de cancro da mama. Se, por um lado, pode existir esse risco, certamente que a contracepção hormonal tem outros benefícios que implicam realmente uma decisão balanceada para cada caso específico e para cada mulher. Desde os benefícios, por exemplo, no tratamento da dismenorreia, da menorragia, até às vezes para certas situações de acne, e também se tem vindo a observar que o uso da contracepção hormonal pode realmente também estar associado a um menor risco, ou seja, do ponto de vista de cancro do ovário, do endométrio e do cólon e do reto. Ou seja, se por um lado temos alguns riscos, nomeadamente na área do cancro da mama, podemos ter também outros benefícios para balancear no processo de decisão. Por outro lado, esta informação também pode ser útil do ponto de vista de gestão da duração e da escolha dos vários métodos de contracepção, que pode ser variável ao longo da vida. E desse ponto de vista também é pertinente termos presente as conclusões deste estudo. Finalmente, este estudo é também interessante pela metodologia que foi usada. No fundo, foram usados registros de um grande número de mulheres do sistema de saúde dinamarquês, e isto é um bom exemplo da forma útil, prática, pouco dispendiosa, que pode, digamos, e do tipo de conclusões e de ferramenta que dispomos na atualidade, pelo facto de, nos países em que temos sistemas universais de saúde, ou sistemas de saúde de acesso universal, melhor dizendo, com registros clínicos informatizados, realmente, no fundo, aquilo que muitas vezes em língua inglesa é referido como os Big Data, ou estes dados estão à nossa disposição e à disposição dos investigadores e da comunidade científica. E este estudo é um bom exemplo disso, de como se pode utilizar ou como se pode utilizar esses dados para realmente efetuar a investigação e chegarmos a conclusões muito pertinentes
e muito válidas do ponto de vista científico, e depois, a partir daí, tomarmos atitudes na prática clínica. O mundo do Big Data está aí. Mesmo no nosso caso, no fundo, vale a pena perguntar. Já temos um Serviço Nacional de Saúde que é universal, que é acessível a toda a população. Já temos todo o nosso Serviço Nacional de Saúde com sistema clínico de registro clínico eletrónico. Estamos a recolher dados já há alguns anos. Seria importante colocar esses dados à disposição da comunidade científica e académica para que possamos também nós analisar os dados que dispomos em diferentes áreas clínicas e proceder realmente à investigação necessária para podermos tirar conclusões muitas vezes derivadas da nossa própria população e não tanto usarmos depois as conclusões dos outros estudos e extrapolarmos para a nossa população e para a nossa comunidade. Fica também aqui esse apelo para realmente as nossas autoridades de saúde disponibilizarem o acesso a esses dados. É um passo fundamental para podermos chegar a estudos deste nível e deste calibre. E é tudo por hoje. Como sempre, deixo um apelo. Podem ler o artigo no MG Familiar e depois têm o acesso ao link e o acesso ao estudo na íntegra. Bem-ajam, continuação de um bom dia. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!